Quando uma empresa volta para o presencial porque o trabalho remoto não funcionou, talvez ela esteja corrigindo o problema errado. O remoto pode estar apenas revelando alguma coisa que o escritório conseguia esconder. E tem um sinal bem contraintuitivo disso. Quanto mais gerentes a sua empresa precisa para fazer o trabalho acontecer, menos gestão a sua empresa tem. Seja bem-vindo ao canal do Moa, aqui eu te mostro o empreendedorismo na prática sob a visão de quem está vivendo o dia a dia da construção de um negócio digital. Algumas semanas atrás, um colega empreendedor me mandou uma mensagem, né? Ele estava querendo basicamente saber se para crescer eu achava que tinha que ter um time presencial. O TLDR desse vídeo, né, a resposta curta é não. Eu não acho que você tem que ter um time presencial para crescer, muito pelo contrário, né? Eu trabalho remotamente desde 2013, muito antes do hype de trabalhar remoto na pandemia. E pelo menos desde 2020 eu gerencio equipes de forma 100% remota, né? O Tintim tá para mais de 35 funcionários hoje, acho que 37 se eu não me engano. E mais da metade eu não conheço pessoalmente, né? Muito mais da metade, eu diria que 2/3 do time talvez eu conheça pessoalmente, presencialmente, né? O resto eu só conheço online. E eu sempre tive uma opinião muito favorável sobre o trabalho remoto, né? Eu já escrevi sobre isso mais de uma vez na minha newsletter. Eu já gravei pelo menos um vídeo que eu me lembro sobre trabalho remoto. Eu sou muito favorável ao trabalho remoto, não só pela empresa, mas pelo meu estilo também, né? Eu gosto de trabalhar de forma remota. Só que a pergunta desse colega, né, é uma pergunta que está relacionada a uma solução, né? Trabalhar remoto, trabalhar presencial, ela é uma solução que busca resolver um problema, né? Qual que é o problema que esse colega queria resolver, né? Eu perguntei isso pra ele falou, cara, eu tenho um time com um pouco mais de 10 pessoas, a maioria dessas pessoas sou eu mesmo quem gerencio, e aí o cara caiu no problema clássico do empreendedor que tem algum nível de sucesso, né? Ele foi lá, criou um produto, validou esse produto, e começou a crescer. E aí ele foi montando a operação, foi contratando gente sob demanda, né? Então, putz, tá gerando muito lead, vamos contratar mais vendedor, tá tendo muito bug, vamos contratar mais um programador, né? E o que aconteceu é que passou um tempo e ele tá preso à operação, né? A operação depende 100% dele. Isso é um problema clássico, né? Eu mandei alguns áudios dando a minha opinião, né, sobre trabalho remoto, dando uma opinião sobre como se gere uma empresa, né? Quais são os pontos necessários, os fundamentos necessários para se gerir uma empresa. E eu decidi organizar esses pensamentos e produzir um vídeo aqui para você. Para começar falando sobre o assunto, né? Eu gosto sempre de ter referência e recentemente eu li um excelente artigo escrito por um cara chamado Alex Buazes. Ele é o CEO da Deal, que é uma empresa de folha de pagamento gigantesca lá nos Estados Unidos. A empresa, pra você ter uma noção, ela vale 10 bilhões de dólares, né? E eu tô falando de bilhão com B de bola, e eu tô falando de dólar que vale 5 vezes real, né? E nesse artigo, o Alex defende categoricamente que você pode construir uma empresa de 10 bilhões de dólares de forma totalmente remota, né? A conclusão que ele chega é que toda empresa grande já é, na prática, uma empresa remota, né? Acontece que as boas empresas, as melhores empresas, elas aceitam esse fato, essa realidade muito cedo, né? E constroem sistemas melhores em cima desse fato, dessa realidade. E ele vai além, inclusive. O trabalho presencial não resolve os problemas que a gente acha que resolve, né? Ele fala que presença física não gera accountability, ele fala que presença física não aumenta a motivação, não elimina a distração, não melhora a criatividade, né? Estar presente fisicamente não necessariamente impacta todos esses pontos, né? O que o Alex defende é que o que faz uma empresa ser performática não é a presença física, mas sim um bom sistema de gestão. Esse é o primeiro grande ponto, né? E o segundo grande ponto é um time de top players, excelentes profissionais sendo regidos por um excelente sistema de gestão. Eu assino embaixo em tudo o que o Alex disse, e eu digo mais, né? Na grande maioria dos casos, essa exigência de trabalho presencial, ela acaba sendo uma muleta para a pessoa, para o gestor, para o dono, né, tentar compensar uma falha desses dois pilares, né? Então, ou a pessoa não tem gente boa dentro da empresa, gente boa o suficiente, né?
ou a pessoa não tem um bom sistema de gestão, né? No começo, essa tática, né, essa compensação de usar o presencial para compensar a falta desses dois fundamentos, ele pode até funcionar. Só que isso coloca um teto muito baixo, né, em cima da sua cabeça. Então, a gente está falando de, sei lá, 30 pessoas, 50, acho que dá para controlar no presencial, 70, 80, eu acho que é tipo o limite do limite, com o dono ficando louco, com os gerentes ficando loucos, né? Então, ou seja, isso coloca um teto muito baixo na sua cabeça, né? A Deal deve ter, sei lá, 1.000, 2.000, 3.000 funcionários, não lembro. Acho que ele fala no texto, mas eu não lembro, né? Para isso você precisa ter um bom sistema, né? E boas pessoas. Então eu acredito que o caminho é aceitar que uma empresa é, no fim das contas, um sistema. E aí trabalhar para construir um sistema que funcione, né? Então o objetivo ele não é mais só crescer a qualquer custo. Ele é crescer de forma sistematizada. E aí, usando o Tintim como exemplo, né, a minha empresa, conforme o Tintim vai crescendo, novos desafios vão aparecendo, né? E, sem dúvida nenhuma, os desafios dos últimos meses têm sido como aprimorar o nosso sistema de gestão, levando em consideração de que a gente quer seguir crescendo e a gente quer crescer cada vez mais e mais rápido, né? E aí, por mais que aprimorar esse sistema seja, de fato, uma tarefa desafiadora, né? Não é nada que a gente não tenha feito antes já, né? A gente já foi uma empresa de 100 mil de faturamento por mês e cresceu e precisou se adaptar para virar uma empresa de 500 mil de faturamento por mês e precisou se adaptar para virar uma empresa de 1 milhão de faturamento mês. Então, ao longo dos anos, a gente foi se aprimorando, foi se adaptando como empresa e principalmente como o sistema de gestão, né? O sistema de gestão foi se adaptando para comportar esse crescimento, né? Na verdade, eu nem sei se o sistema se adapta para comportar o crescimento ou se o sistema se adapta e por isso o crescimento acontece, né? Eu venho acreditando muito mais nessa segunda hipótese ultimamente, né? E qual que é o princípio fundamental para você conseguir seguir adaptando esse sistema de gestão, né? É você entender que em todo trabalho existem dois tipos de trabalho, né? Que é o trabalho e o metatrabalho. Ficou confuso? Vou deixar mais claro, né? O trabalho é aquilo que a gente precisa fazer para que o resultado esperado seja alcançado. O metatrabalho é a organização necessária para executar o trabalho da melhor maneira possível, né? Vamos usar um chefe de cozinha como exemplo, né? O chefe de cozinha, ele tem um trabalho que é servir uma refeição, preparar e servir uma refeição. Para ele conseguir ir lá e preparar essa refeição, jogar os ingredientes na panela, fritar, cozinhar, assar, né? Ele precisa fazer um negócio que se chama mise en place, que é o quê? Antes do trabalho é ele ir lá e separar quais são as facas que ele precisa, quais são as panelas que ele precisa, quais são os temperos que ele precisa, quais são os ingredientes que ele precisa, como esses ingredientes precisam estar dispostos, né? Eles precisam estar cortados, né? Eles precisam estar em determinado modo. Isso se chama mise en place e é o que é feito antes de começar a cozinhar. Isso é metatrabalho, né? Gestão é metatrabalho, se você parar para pensar. Se você está curtindo o conteúdo, se inscreve na newsletter do Moa. É grátis e eu envio todo sábado um conteúdo igual a esse, só que muito mais aprofundado, porque é texto, né? Para se inscrever, toca no primeiro link que está aqui na descrição. Valeu! E o que acontece na maioria das empresas é que a execução do trabalho ele só tem um output que é o resultado esperado do trabalho, né? Se a gente parar para pensar, usando esse exemplo da cozinha, é como se o único output esperado fosse a refeição a ser servida, né? E aí tudo o que não está relacionado a esse fluxo de trabalho é geralmente tratado por um gerente, né? E aí nesse modo de trabalhar a gente acaba criando duas frentes de trabalho, que é o trabalho do operador e o trabalho do gerente. Se a gente for usar de novo o exemplo do chefe de cozinha, é o trabalho que o cozinheiro faz e o trabalho, sei lá, que o supervisor do cozinheiro faz, alguma coisa assim. Seriam duas pessoas diferentes, uma preocupada com mise en place e outra preocupada com servir a refeição de fato. Tem um problema em trabalhar assim? Não necessariamente, né?
Só que isso não é um sistema de trabalho, né? Num sistema de trabalho, a execução do trabalho ela precisa ter 2 outputs e não só um output. O primeiro output é sim o resultado esperado e o segundo output são os aprendizados que a gente teve ao executar esse trabalho, né? E esses aprendizados é que vão retroalimentar o sistema, né? São com esses aprendizados que a gente vai melhorar o processo de trabalho para que da próxima vez que a gente for trabalhar, da próxima vez que a gente for executar, o trabalho seja executado de uma maneira melhor, de uma maneira mais eficiente, mais eficaz e mais eficiente, né? Se a gente for parar para pensar, esse é o famoso PDCA que a gente aprende lá na escola de administração. Eu acho que a gente aprende porque eu não fiz escola de administração, né? Eu me formei em análise e desenvolvimento de sistemas, mas o PDCA é uma matéria básica de administração, né? No PDCA, a gente planeja, que é o plan, a gente age, que é o do, a gente checa, verifica, né, que é o check, e a gente act, né? Se a gente parar para pensar, o plan e o do são o trabalho em si, né, o primeiro output, e o check e o act é o segundo output, são os aprendizados que retroalimentam o sistema. E aí eu gosto de brincar, né, que se tem gerente na empresa, significa que o sistema operacional da empresa tem um bug, né? Por que isso, né? Se tem um gerente precisando trabalhar para ficar lidando com corner case, né, com exceção constantemente, isso indica que o sistema ele não está se retroalimentando e não está melhorando para poder levar em consideração esses corner cases, né? Então, se a gente tem uma pessoa ali que toda vez alguém precisa, ô fulano, aconteceu tal coisa, o que eu faço? Ah, faz isso. Ô fulano, tem um cliente reclamando aqui por conta de tal problema. Ah, deixa eu ver aqui o que é. Ô fulano, eu vou precisar sair de férias, tudo bem? Ah, deixa eu checar a agenda da galera aqui. Ah, você sair de férias nesse momento, tudo bem. Uma empresa que opera dessa forma, e a grande maioria das empresas operam dessa forma, é uma empresa que ela não tem um sistema de trabalho, ou melhor, ela até tem um sistema de trabalho, só que o sistema de trabalho é o gerente. Tudo tem que passar pelo gerente, né? Então, se a gente tem um gerente operando, significa que tem um bug no sistema, que o sistema não está agindo como ele deveria, né? Obviamente isso é uma utopia, né? A gente sempre vai precisar lidar com erro, mudanças e imprevistos no sistema de trabalho, porque a gente vive num mundo, a gente não vive isolado no mundo, né? A gente vive num mundo em relação ao mercado, em relação a clientes, em relação à existência de outras coisas, né? Por mais que a gente busque ter um sistema perfeito, ele nunca vai acontecer de fato. Mas ter essa ideia na cabeça, ter esse ideal na cabeça de sempre trabalhar para melhorar, ele define uma mentalidade muito importante, que é a de que a gente não tem que aceitar cometer o mesmo erro 2 vezes. Ou seja, o problema não é o trabalho remoto. O problema é que a grande maioria dos gerentes tendem a ter um pensamento linear, ao invés de ter um pensamento de forma sistêmica, né? E aí o foco acaba sendo somente em trabalhar, somente em gerar o primeiro output e não em construir o sistema que habilita o trabalho. É sutil, mas ela é muito importante essa diferença, né? Na grande maioria das empresas, o que acontece é que ao invés do sistema de trabalho ele se gerenciar sozinho, os gerentes são contratados para fazer o trabalho acontecer, para ficar batendo bumbo, né? E aí, nesse caso de que as pessoas são o sistema, como eu falei, naturalmente vai acabar se criando uma cultura de comando e controle, né? Então, o gerente dá um comando, o funcionário acaba executando. Se o funcionário não executou, o gerente controla o ambiente, né, para saber se o funcionário executou ou não e toma alguma decisão, né? E pensando por esse ponto de vista, é muito mais fácil controlar as pessoas, comandar e controlar as pessoas de forma presencial do que de forma remota, né? Se você está enxergando todo mundo aqui na sua frente, é muito mais fácil de controlar essas pessoas, né? Se a pessoa está na casa dela, você não consegue saber se ela está trabalhando, você não consegue saber se ela está fazendo a coisa certa, né? Você não consegue pelo menos saber visualmente, né? Então, ou seja, para trabalhar de forma remota, é preciso de um bom sistema de trabalho.
um sistema organizado, um sistema que permita que as pessoas colaborem, um sistema que permita que as pessoas se comuniquem de forma eficiente, um sistema que incentive que as pessoas se comuniquem de forma eficiente, né? Você precisa também de gente muito boa, né? De gente proativa, de gente curiosa, de gente ambiciosa, de gente que possui um nível alto de exigência, de pessoas diligentes, que são responsáveis pelo seu trabalho, né? Pessoas que buscam sempre melhorar. Então, eu não acho que é uma questão de trabalho remoto versus trabalho presencial. O trabalho remoto é melhor que o trabalho presencial. Eu acho que não é isso, né? Eu acho que sim, fazer trabalho remoto funcionar dá mais trabalho, não tenho dúvida disso, mas não porque ele é mais burocrático. O trabalho remoto dá mais trabalho porque, para poder fazer esse tipo de trabalho funcionar, as pessoas, os gerentes, né, os diretores, eles precisam pensar. Pessoas que pensam são escassas, né? Encontrar essas pessoas que têm um pensamento mais crítico é muito mais difícil do que encontrar pessoas que estão acostumadas a uma dinâmica de comando e controle, mas sem dúvida nenhuma é muito mais recompensador, né? De fato, é trabalhoso botar um trabalho remoto para funcionar, mas depois que esse sistema está redondo, depois que você tem as pessoas certas, e depois que você tem um sistema que habilita essas pessoas a trabalharem, você vai conseguir crescer muito mais rápido, você vai conseguir crescer muito mais barato, porque você vai... Primeiro, você não vai ter um custo fixo de escritório, esse tipo de coisa. Segundo, que você vai acessar pessoas que não estão nos grandes centros e, por isso, são pessoas que topam ganhar menos, e pessoas muito melhores, né? Porque tem muita gente boa escondida aí no meio do Brasil. Cara, que tem gente no Tintim que mora no interior do Maranhão, tem gente que mora no interior da Bahia, tem gente que mora no interior do Rio Grande do Sul, quase na divisa com o Uruguai. São pessoas muito boas, que têm um custo de vida muito mais baixo e que aceitam ganhar menos, né? E que você vai conseguir fazer melhores negócios com essas pessoas, ou então até mesmo pessoas que não importa onde elas estão, elas querem ganhar mais, só que você consegue acessar essas pessoas porque elas trabalham de forma remota e elas não precisam necessariamente estar fisicamente no mesmo lugar que a sua empresa está, na mesma cidade que a sua empresa está, né? O trabalho remoto é muito mais recompensador, porque principalmente você vai ter qualidade de vida, né? Você como fundador vai ter qualidade de vida, você como gestor vai ter qualidade de vida, os seus funcionários vão ter qualidade de vida, né? Vão poupar aí 2 horas de trânsito por dia, né? Vão ganhar 2 horas no dia delas. E com isso vão viver melhor e vão trabalhar melhor, né? Se você chegou até aqui, muito obrigado. Eu sou o Moacir Moda, eu trabalho com internet há 15 anos, eu abri meu primeiro CNPJ há mais de 10 anos e hoje eu estou construindo o Tintim, que é um software que ajuda pequenas e médias empresas a venderem mais através da internet. Aqui no canal do Moa eu compartilho os bastidores da minha empresa e os meus aprendizados ao longo de todos esses anos empreendendo. E eu faço isso aqui nesse canal, mas eu também faço na newsletter do Moa, que é um e-mail semanal onde eu aprofundo mais ainda nos bastidores da minha empresa e nas estratégias que eu estou usando atualmente. Toca no primeiro link que eu deixei aqui na descrição e se inscreva grátis para a newsletter do Moa. Se o problema não é estar remoto, mas sim depender de pessoas para fazer o sistema funcionar, vem a próxima dúvida. Como organizar a gestão de um time grande sem transformar a sua agenda em somente reunião e cobrança? É isso que eu mostro no próximo vídeo.